Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Coimbra de Araújo, sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Medianeira. Ministrarei a você a disciplina a qual você está matriculado. Os recursos de vídeo estarão disponibilizados via YouTube, por meio desse canal que você teve acesso. É um vídeo que ficará disponibilizado de maneira pública. Dessa maneira, peço a você que, se possível, curta, colabore com comentários e que possa também se inscrever ao canal e recomendá-lo em suas redes sociais, se assim julgar interessante. Meu e-mail de contato está disponibilizado aí no vídeo. Eu costumo responder a todos os e-mails, pode demorar, mas eu respondo. Peço desculpas antecipadas para caso de ruídos ao fundo do vídeo, mas essa gravação é doméstica, fazendo em minha casa, sem recursos de estúdios específicos para este fim. Nesse vídeo começaremos a implementar os códigos fazendo uso do Visual Studio e utilizando a linguagem C#. Nossa primeira implementação fará uso de uma estrutura chamada de estrutura sequencial, onde uma instrução é executada imediatamente após a outra. Você viu em um vídeo anterior que eu falei que isso daí é relacionado à programação estruturada e não orientação a objeto. O foco do nosso curso é orientação a objeto. Porém, como uma ideia de nivelamento em relação à linguagem C#, eu trarei inicialmente alguns problemas fazendo uso de programação estruturada, para conhecermos um pouco da linguagem C#. E a nossa aplicação terá como interface do usuário uma console. Não teremos, por enquanto, janelas, nem dispositivos móveis e tampouco uma página para a internet. Mas poderemos ver isso em vídeos futuros, verificando reuso de código. Com o Visual Studio aberto, nós temos aqui uma relação de projetos abertos anteriormente. No meu caso, eu tenho alguns que eu utilizo para testes, e aqui um link de opções básicas que são utilizadas com frequência. Depois temos aqui esse continuar sem código, que eu vou explicar em outro vídeo. Mas no momento vamos usar esse template, criar um projeto. Temos aqui uma relação de padrões de tipos de projetos que podem ser utilizados, templates para tipos de projetos. O Visual Studio traz aqui para a gente já aqui opções. Onde ele diz idiomas, a tradução não fica muito técnica, né? Seria linguagem, nós vamos escolher C#. Ele traz aqui uma relação de templates para serem utilizados em C#. Nós vamos usar um aplicativo do console. Aqui eu posso definir quais os tipos de projeto. Eu escolho o console. Aqui ele tem duas opções. .NET Framework, que eu comentei em vídeo anterior, que é uma versão antiga do .NET, da plataforma .NET, mas ainda em uso, não é antiga, ela é anterior. E aqui nós temos o .NET Core, que é o que nós vamos escolher. E veja que ele tem aqui uma diferença, né? Ele diz que pode ser executado no Windows, Linux e macOS. O .NET Framework é apenas em Windows. Eu posso escolher esse projeto. Nesse momento, nós vamos criar dessa maneira o projeto. Clico no botão próximo, vou dar um nome a esse projeto, vou chamá-lo de troca de valores. Defino o local onde eu vou gravar. Aqui ele pergunta o nome da solução. Podemos ver aqui uma informação que ele nos dá sobre uma solução. Uma solução é um projeto que é visto como container, que pode ter dentro dele vários outros projetos. Nós podemos criar isso depois de maneira isolada, criando primeiro a solução e depois o projeto. Veremos isso também em próximo vídeo. Posso clicar no próximo. Aqui a estrutura de destino, veja as opções. Vamos usar aqui o .NET 5.0, que é o atual. Veja as opções para o Core. Vamos partir para a tecnologia mais atual. Clico em criar. Esse processo pode demorar um pouco, é preciso aguardar. Verifique aqui que quando aparece esse triângulo com exclamação nas dependências, é que o projeto ainda está sendo carregado e suas dependências estão sendo trazidas da internet. Temos aqui a solução, chamada troca de valores, com um projeto também chamado troca de valores em C#
com uma classe chamada program.cs. Aqui podemos ver o tamanho da fonte, ele está um pouco pequeno. Eu vou aumentar para que fique mais fácil de você ler. Venho aqui em ferramentas, opções, escolho em ambiente fontes e cores, escolho aqui a fonte 14. A gente pode mudar várias coisas aqui. Eu vou deixar a critério de uma investigação sua para isso. Clico no OK, tem uma fonte um pouco maior. Vamos entender essa estrutura. Nós temos aqui o primeiro artefato, que é o namespace. O namespace é uma organização lógica para os nossos artefatos, para as nossas classes nesse momento. Por padrão, quando criamos um arquivo, o namespace dele tem o nome do seu projeto. E se tivermos pastas dentro desse projeto, o namespace será composto também pelo nome da pasta. Lembrando que a pasta é a organização física dos seus arquivos e o namespace é a organização lógica de suas classes. Temos aqui uma classe chamada Program. Esse nome, Program, é uma convenção adotada pelo C# de que a classe de entrada da aplicação, a classe que será executada pela aplicação de início, chame-se Program. É uma convenção. E dentro dela temos um método main, que é estático, não retorna nada, que recebe uma matriz de argumentos, e esse main também faz parte aqui da convenção de qual método que é executado quando a aplicação começar. Se você vem da linguagem C, em programação estruturada, você certamente lembra desse main. Temos aqui um método chamado writeLine, que é executado de uma classe. Ele é um método estático que pertence à classe chamada console, que existe nesse namespace chamado system. Se eu tirar system desse using, depois nós vamos ver detalhadamente tudo isso. Aqui vai aparecer um erro. É preciso que você se ambiente bem com o Visual Studio para entender que quando aparece uma linha vermelha abaixo de uma palavra, é um erro. E se existe a lâmpada aqui, esse erro pode ser corrigido ou orientado pelo ambiente para você, para te auxiliar. Eu clico nessa lâmpada e ele vai me dar opções. Use System ou eu utilizo o System Console. Se eu optar por System Console, ele não trouxe nada no Using e usou o que a gente chama de nome qualificado, é o nome completo. O nome qualificado é o namespace e a classe que está sendo utilizada. Aqui existe um atalho, que é o control ponto, que eu posso acessar os recursos dessa lâmpada. Eu vou optar aqui pelo Using System, que é o mais tradicional e não deixa o nome tão grande, complicando assim a leitura. Essa convenção que eu comentei, do classe que é executada, o método que é executado quando a aplicação inicia, a gente pode mudar. Basta clicar com o botão direito aqui no nome do projeto, propriedades, e aqui no objeto de inicialização, escolher qual a classe com o método estático que ela tem. Mas eu recomendo, nesse caso, não realizar essa alteração, porque uma convenção é algo definido por um grupo de pessoas altamente qualificado. Então a gente pode permitir o uso dela, nesse caso, sem problema algum. Essa é uma implementação básica em qualquer linguagem, que a gente conhece como Hello World, mostrar um Olá Mundo na sua execução. Nós podemos executar a aplicação aqui pelo depurar e iniciar com depuração e sem depuração, ou fazer uso das teclas de atalho. Ou podemos simplesmente clicar aqui em troca de valores, porque temos um único projeto, então é só ele que é exibido. Se tivessem outros, ele aparecia aqui. Troca de valores, então, para executar. Veja que muda aqui um pouquinho. O programa foi executado, exibiu aqui o texto, exibiu aqui mensagens sobre a execução e nos permite visualizar essa tela até que qualquer tecla seja pressionada para interromper, então, a execução dessa janela de console. Vou pressionar espaço e a tela some. Perfeito. Antes de começarmos a implementar o nosso problema, vamos falar sobre convenções. Em C#,
todo artefato começa com letra maiúscula. Aqui é uma classe e aqui é o main. Eles começam com letra maiúscula. É uma convenção. Você pode tratar essas convenções procurando literatura sobre Camel Case, Pascal Case, Snake Case. Cada linguagem adota a sua convenção. No nosso caso, aqui, se tivermos um artefato composto, um método, por exemplo, ou uma classe composta de duas palavras, cada primeira letra de cada palavra começaria com letra maiúscula. Nós vamos verificar isso aos poucos. Aqui temos uma variável desse tipo de dados. As variáveis de escopo de método têm a convenção de começar em letra maiúscula. Veremos também sobre escopo mais adiante. O nosso problema inicial é a troca de valores entre variáveis. Então eu vou ter uma variável A, uma variável B. Eu quero que o valor da variável A passe para B e da B passe para A. Então, o nosso primeiro passo será criarmos nossas variáveis. Então, eu vou criar aqui uma variável, inicialmente do tipo int. E vou dizer variável A, variável B e variável C. Eu poderia também criar uma variável em cada linha, sem problema algum. Aqui faltou uma vírgula. Perfeito. Tem as três variáveis. Então, eu vou dizer que a variável A recebe 1, a variável B recebe 2. Eu poderia ter feito isso aqui também. Igual a 1, igual a 2, sem problema algum. Uma curiosidade. Aqui tem um sublinhado embaixo da variável. Isso quer dizer o seguinte, ó, a variável A tem uma atribuição, mas seu valor nunca é usado. Vamos ver aqui na variável C. Ó, a variável C está declarada, mas nunca é usada. Isso pode nos ajudar a corrigir pequenas falhas em nosso projeto, do tipo ter uma variável e nunca utilizá-la. Então, para que tê-la? Agora, nós precisamos fazer o seguinte, pegar o valor de A e passar para B e de B para A, mas sem perder seu valor. Se eu coloco aqui A recebe B e B recebe A, o que acontece? O A tem 1, passa a ter 2. O B tem 2, mas o A também tem 2. Então, o valor se perde. Então, o que eu faço? Uso uma variável auxiliar. Eu vou dizer, olha, C recebe o valor de B. Eu vou dizer, C recebe o valor de A. Aí eu atribuo o valor de B para A, e em B eu recebo o valor de C, que eu guardei antes. Esses passos são muito comuns de serem vistos em disciplinas de programação básica, de algoritmos, e fazendo uso de um recurso chamado teste de mesa, fica fácil de verificar isso. Vamos ver, então, os valores que nós temos para as variáveis. Então, já vimos que a gente pode usar o console.writeLine, que escreve o conteúdo de uma linha e salta uma linha após isso. Então, eu posso dizer A, B. Simplesmente assim. Tudo bem, podemos ver aqui uma situação interessante. Ele está dizendo que há um erro na variável A, que ela é do tipo int, mas eu preciso de string. Por quê? Como a gente pode verificar isso? A hora que eu pressiono abre chaves, ele mostra para mim que é a assinatura de um método. Ele tem 18 assinaturas. Isso daqui é um pouco de polimorfismo que eu comentei em vídeo anterior. Eu tenho o mesmo método com diferentes comportamentos. Verifica, ele recebe vários tipos de valores. Ele recebe um inteiro. Aqui ele recebe um inteiro. Então eu poderia ter aqui o A. Simplesmente. Eu poderia ter então uma outra para o B. E eu poderia repetir tudo isso aqui após a troca. Vamos executar assim e depois vamos melhorar esse código. Executando. Veja. A, B, 1, 2, 2, 1. A troca funcionou, mas não ficou muito legal. Como poderíamos melhorar isso? Eu poderia dizer aqui, lembrando o básico de algoritmo, eu poderia dizer a variável A tem, fecha string, concateno com A, mais concateno com outro string, e B tem mais B. Vamos verificar só essa execução. Vou comentar essa linha clicando aqui. Comentar
e vou comentar essas duas linhas também, clicando aqui. Veja que tem um atalho, Ctrl+K, Ctrl+C. Vou executar. Ó, ficou melhor. Eu mesclei string, literal, com inteiro. Mas eu fiz um uso de concatenação. É uma técnica, vamos dizer, antiga, mais utilizada ainda. Porém, existem linguagens como o C# que trazem agora um recurso de interpolação. Ou seja, com base em uma string, eu coloco nela valores de outros tipos, valores de variáveis. Eu poderia mudar aqui, então, a minha string, que é argumento para o método writeLine, fazendo agora um resgate aqui para o método funções em linguagem C, dizendo assim, eu coloco aqui um cifrão, aqui eu coloco um abre chaves, fecha chaves, tiro a concatenação, mantenho o texto e coloco aqui abre chaves, fecha chaves e fecho a string. Vamos ver o que temos na execução. Olha lá, o mesmo resultado. E melhor, o código ficou mais limpo e eu não consumi muitos recursos de instanciação de valores do tipo string, que nós vamos ver esse processo de instanciação mais à frente. Agora eu posso pegar e copiar esse código aqui para baixo. Ctrl+C, Ctrl+V e executar novamente. Olha que legal. Ficou bem melhor. A gente viu recursos aqui para a escrita do código, otimizando e melhorando, né? Agora vamos verificar, aqui eu tipifiquei a variável A, B e C como inteira. Mas e se eu não tiver o tipo de dado dela, né? Eu vou colocar aqui, só vamos verificar antes aqui, se eu passo o mouse em cima da variável, ele mostra o tipo dela, ó, int. Mas se eu não quero tipificar, isso chama-se fortemente tipada, eu tipifico a variável na sua declaração. Mas se eu não quiser fazer isso, eu utilizo a palavra var. Só que aqui ele já deu um erro, porque eu estou declarando várias variáveis sem um tipo definido. E isso não é permitido pela linguagem C#. Mas eu posso fazer variável a variável. Veja que para A e B funcionou sem problema algum, porque a variável A e B tiveram seu tipo definido com base no valor atribuído. Então ela sabe que A é do tipo inteiro, mas C é var, ela não sabe. E eu preciso, quando faço uso de var, declarar a variável e inicializá-la com seu valor. É o que não foi feito aqui. Então, isso não dá certo. Vou comentar. E aqui no primeiro uso, eu digo var C. Muito bem. E se nós quisermos que o usuário informe o valor das variáveis? Se nós quisermos que o usuário informe o valor, nós vamos começar a trabalhar com interação com o usuário. Então, precisamos pedir a ele que digite um valor e precisamos, então, trabalhar com esse valor. Vamos começar, então, dizendo o seguinte, olha, essa variável, ela vai ser inteira. Eu preciso que ela seja inteira, mas ela não vai ter valor, assim como a variável b. Notou que toda instrução em C# termina com ponto e vírgula? Isso é comum em várias linguagens. E teremos também a variável c. Precisamos informar o usuário que ele precisa digitar algum valor. Então, console, write. Vou usar o write agora porque eu não quero que salte uma linha após a escrita da string. Então, eu vou dizer aqui, informe o valor, informe o primeiro valor. 2 pontos, deixo um espaço entre o string e informo aqui. Agora eu preciso que o valor digitado pelo usuário seja atribuído à variável A. Então eu vou dizer aqui o seguinte, a variável A vai receber o retorno da execução de uma linha da console. Simples assim. Eu tenho aqui um erro, que ele diz, não é possível converter implicitamente o tipo string em int. Minha variável A é do tipo int, mas o retorno do readline é string. Como é que eu posso saber disso?
Olha aqui, colocando o mouse sobre, ele diz aqui na assinatura, ó, uma string, aquela interrogação, quer dizer que ela é anulável, nós vamos ver isso depois. Então, a execução do método readline retorna uma string. Então, eu preciso transformar esse valor em um valor do tipo inteiro. Eu poderia fazer assim. Vou declarar uma variável string, vou chamar de entrada do valor do usuário. Verificou que a variável começa com letra minúscula, mas cada palavra começa com letra maiúscula? E ela recebe isso daqui. Perfeito, funcionou. Não está dando erro de compilação. E essa cor desbotada da variável é porque ela ainda não foi utilizada. Eu posso chegar e dizer agora, então agora a minha variável A recebe o valor do usuário. Mas eu vou cair no mesmo erro, porque os tipos são diferentes. Então o que eu preciso fazer? Converter o valor dessa variável para inteiro. Então eu vou ter aqui um convert, olha só, uma classe, ponto. Tem um método toInt32, que é o tipo de dado int. E vou mandar para ele o valor da variável valor do usuário. Fecho parênteses. Então esse é o argumento para a execução desse método dessa classe. E aqui eu tenho o valor convertido. Agora eu preciso fazer a mesma operação para o segundo valor. Vamos lá. Aqui. Informe o segundo valor. Mas aqui está dando erro. Eu estou declarando a mesma classe duas vezes. Não pode. Perfeito. Eu tiro essa declaração e deixo só isso daqui. Aí eu vou precisar converter esse valor para a variável B agora. Mas vamos verificar o seguinte. Eu não poderia converter direto o retorno desse método? É claro que eu posso, né? Então eu pego esse método e coloco como argumento para o convert. E eu posso deixar isso daqui. Veja, ele converteu, ele executa esse método, recebe o valor. Quando o valor for devolvido, ele manda para esse método, executa o procedimento e atribui para essa variável. Tudo tranquilo. Veja, pode parecer um pouco mais complicada a leitura do que esse processo todo aqui, mas o código fica mais elegante. Podemos manter esse código. Agora eu vou fazer a conversão. Eu vou dizer aqui, tiro essa declaração e digo, realizo a atribuição normalmente. E executo essa exibição também normalmente. Vamos executar. Primeiro valor, 15, dou Enter. Segundo valor, 30, dou Enter. Verifica a execução. A variável A tem 15 e B tem 30. Isso logo após receber os dados do usuário. Depois, a variável A tem 30 e B tem 15, após nós executarmos a troca de valores entre as variáveis. Eu posso executar esse aplicativo diretamente no console, pois ele é um aplicativo de console. Como fazer isso? Eu venho aqui no Pro Projeto, com o botão direito, e coloco aqui, abrir no terminal. O terminal é o PowerShell, é como se fosse o nosso command, o nosso console. Vamos primeiro verificar a estrutura do nosso projeto. Botão direito, abrir pasta no gerenciador de arquivos. Nós temos a nossa classe Program e o nosso arquivo de configuração do projeto. Dentro dele temos a pasta bin. A pasta bin tem dentro dela o debug. Esse debug o que é? Que aqui nós estamos usando em perfil de depuração, o debug. Podemos mudar para release ou criar outros status de execução. Dentro do debug eu tenho .NET, tenho net5 a pasta. E dentro dela eu tenho os artefatos que foram criados. Verifique aqui que esse troca de valores é esse aplicativo. É um aplicativo. Se eu dou duplo clique aqui, ele executa. 10, 20. Executou e caiu fora. Porque não tinha nada não tinha nada dizendo espera para fechar a janela. Então, se eu, aqui na tela de console, quiser me movimentar para a pasta bin, vou dar um dir, para a pasta debug, dou um dir, para a pasta net 5.0, dou um dir. Então, eu posso digitar .NET
e colocar o nome do aplicativo, que é troca de valores, porém eu utilizo DLL. E o aplicativo está executando 20, 40, e aqui eu vejo o resultado. Se eu quiser verificar no console padrão, eu vou naquela pasta que a gente abriu, aqui no endereço, eu vou para início da linha, digito CMD, ele vai me abrir o terminal, e nesse terminal eu posso executar chamando o nome do aplicativo realmente. Aí ele executa normalmente. Veja que é diferente a execução no PowerShell. No PowerShell, se eu utilizo apenas troca de valores, ele dá um erro. Mas e se quisermos, ao executar, clicando no aplicativo aqui, que ele pare a execução para vermos o resultado? Podemos chegar aqui na última linha e colocar um console. Podemos pensar aqui em WriteLine para dar um espaço. Posso dar 2 linhas em branco. E aí na terceira eu coloco pressione qualquer tecla para continuar. Vamos. Agora eu não quero executar. Vamos fazer o teste aqui só para você verificar. Vou mudar o perfil para release. Release o código fica mais enxuto, menor, porque ele não vai colocar informações de depuração no aplicativo. E aí eu preciso colocar aqui em console read key, que é um método que aguarda o pressionamento de uma tecla. Eu não quero executar a aplicação daqui, mas eu quero que ela seja construída. Então eu posso chegar em minha solução, vou limpar a solução, ele vai tirar qualquer código que exista nela, e aí eu posso, botão direito nela de novo, compilar solução. Ele vai gerar todo esse código para mim. Chegando em minha pasta bin, eu tenho agora o release. Posso clicar nele, Alt+Net 5 e executa a aplicação. 1, 2 e está lá. Para executar o release, eu tenho que aqui iniciar sem depurar. Senão eu vou receber uma janela de erro. 20, 25, ele executou e parou. Ok? Porque se eu executo diretamente aqui, eu estou usando a depuração. E daí ele vai me mostrar essa janela, dando algum alerta. Fala, olha, o teu código é otimizado e você quer usar a depuração que não tem código otimizado. Agora é com você. O vídeo foi um pouco extenso, mas conseguimos verificar nele muitos recursos que serão importantes para o desenvolvimento das práticas que serão propostas por esse curso. Verificamos uma execução simples, fazendo uso da estrutura sequencial. Utilizamos recursos para a interação do usuário em uma aplicação do tipo console. Verificamos recursos que o Visual Studio oferece a nós durante o processo de implementação. Executamos nossa aplicação diretamente do Visual Studio e de fora dele também, tanto pelo prompt de comando, como pelo Windows PowerShell, como pelo explorador de arquivos. Busque novos problemas, façam uso de estrutura sequencial e que permitam a você utilizar tudo o que vimos nessa aula. Se gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe em suas redes sociais.